nas últimas horas em que obriga o consórcio pró-urbano a dar garantias à Prefeitura Municipal em cima desse repasse de 17 milhões de reais que está saindo dos cofres de Ribeirão Preto e indo direto para o consórcio pró-urbano. Doutor Ademar Padrão, essa decisão judicial, ela é baseada em que situação? Bom dia ao senhor. Bom dia, Lincoln, os ouvintes também do seu programa. Obrigado pelo convite. Lincoln, só de início, deixar claro o que acontece. Como você já colocou anteriormente, são várias ações que foram promovidas para discutir realmente o que está acontecendo. E neste caso aqui, eu até me permite falar, eu encabeço uma ação popular. Na verdade, eu sou o advogado do cidadão, que foi o ex-deputado Fernando Chiarelli. Aliás, quero aqui dar o mérito ao senhor, né, como advogado que assina a ação, e também ao Fernando Chiarelli, que ingressou com a ação popular. São várias ações, como eu disse, mas a Justiça, ela avaliou a ação que o ex-deputado Chiarelli entrou, assinada pelo advogado Ademar Padrão, que conversa conosco agora. Exato. Eu digo isso até para poder deixar claro para o ouvinte o intuito informativo que nós estamos agora prestando, né, através do seu programa. Então, esta ação popular, ela pede, na verdade, a suspensão dos repasses por conta dos fatos que todos sabem, mas que o autor da ação ressaltou para a Justiça, e que ele entende também que realmente não seria o momento de fazer esse repasse diante do quadro da capacidade econômica e financeira da concessionária, que não é conhecido. Então, dentro dessa realidade de fato, a juíza da segunda vara da Fazenda Pública de Ribeirão Preto determinou, então, que fosse, na verdade, calcionado, conforme você já explicou, calcionado o que foi repassado, se é que foi repassado algum valor, e que os próximos também sejam calcionados, ou seja, sem garantia de que esse dinheiro vá poder retornar para o cofre público, caso alguma inconsistência nos estudos forem apresentados, então realmente os repasses futuros nem podem acontecer, né? Então o dever de cautela da Justiça determinou nesse sentido, que na verdade o que foi repassado, se for repassado, seja calcionado para garantia futura, e que as próximas parcelas, se forem pagas, sejam igualmente calcionadas com um tipo de garantia real ou fidejussória, conforme foi determinado na sentença inicial, para que isso siga em discussão e aí sim seja conhecido se é ou não devido o repasse dessa monta neste momento agora para o consórcio. Doutor Ademar Padrão, o pedido original, na ação que vocês assinam, ele pede, né, ele exige a suspensão do repasse. Então a Justiça, ela concedeu um meio termo aí nessa ação. Ela continua o repasse, mas com garantias, é isso? Sim, embora o autor da ação popular, né, conforme eu disse inicialmente, ele não concorda com o repasse de modo algum, né, ele não concorda em vista... Aliás, a cidade inteira não concorda. Né? Isso. Então, na verdade, o pedido seria para não acontecer o repasse na integralidade, né? Com a manifestação do Ministério Público, que no caso da ação popular, o Ministério Público faz a sua manifestação obrigatoriamente, por força da lei, aí sim a juíza entendeu que, para evitar um mal maior neste momento, diante do que existe de fato, né, seja na prestação de serviço e seja na questão do repasse, que então, na verdade, possa ser feito, aceita pelo repasse de 5 milhões e talvez dos próximos mediante caução. Então, foi dado um prazo para, inclusive, a Prefeitura Municipal exigir isso do consórcio, e a partir de então nós vamos ver como vai desdobrar. Se não houver a caução, conforme determinado, aí eu entendo que a juíza pode, inclusive, voltar na decisão e determinar que não seja feito repasse algum até regularizar o cumprimento da ordem que ela expediu. E a gente vai ler aqui um trecho da decisão, inclusive vamos, né, nominar a juíza que concedeu essa decisão, é a doutora Lucilena Canelo de Melo, não é isso, Prisco? Lucilene Aparecida Canela de Melo. Canela, desculpe. Isso, Canela ela é de quem Melo. concede, né, ela é que dá essa decisão, e o prazo é de 10 dias para que o consórcio se vire aí e arrume alguma garantia, é isso, doutor? Sim, foi dado um prazo de 10 dias para a apresentação dos estudos, né? Mas, na verdade, a caução é imediata. Assim que a Prefeitura Municipal
for já citada na presente ação, deverá determinar de imediato que o consórcio faça o calcionamento para que possa fazer a garantia determinada na liminar. Caso isso não acontecer, aí sim pode ter um novo quadro de decisão num outro sentido, mas é imediato. O prazo de 10 dias seria para a apresentação das justificativas, as minutas, né, que o promotor entende que deve ser apresentada para justificar o repasse, mas a caução é imediata, Lincoln. Doutor Padrão, o que é uma caução? Por exemplo, a gente vai ao banco para conseguir algum dinheiro, né? O banco ele exige lá garantias, ou um imóvel, ou um carro, não é isso? Né? Alguma coisa, ou o cachorro, o papagaio, você não sai do banco sem um tostão, se você não der alguma... Não sai. Às vezes sai sem não roupa. sai se você não der alguma garantia. Lá. Então é bom que a população entenda isso. A prefeitura ela tá repassando toda essa grana para o consórcio pró-urbano sem nenhuma garantia. Por isso que eu falo que os caras ganharam na loteria. Que empresário que consegue isso? Sim. Que empresário que consegue levantar, não precisam ser 17 milhões não, qualquer valor sem nenhuma garantia. O que pode ser essa garantia, doutor Padrão? Lincoln, em relação então à decisão, a garantia, na verdade, conforme é dito, né, real ou fidejussória, seria ou um imóvel ou vários imóveis garantindo esse tipo de operação que seja compatível com os valores, né? Ou algum tipo de operação de letra de câmbio, alguma operação bancária, ou até um banco que apresente uma carta de responsabilidade em relação ao valor, né? Então, quer dizer, é uma garantia, como você colocou, nem todo mundo, quando tenta aí um tipo de operação bancária, vamos falar de operação bancária, consegue fazê-lo sem uma garantia. Então, a caução é sinônimo de garantia para um entendimento mais simples, né? Agora, tem que ser realmente uma garantia que leve a uma situação de liquidez, caso seja necessário. Não adianta, de repente, um tipo de garantia em imóveis que depende de avaliação e tudo mais, e no futuro isso tenha que ser liquidado em leilão e tudo mais, e não traga de volta para o erário, né, que é o cofre público, esse dinheiro, caso isso haja necessidade de ser feito. Mas, então, assim, doutor, são necessários bens para ter essa caução ou estudos? Porque o consórcio pró-urbano, depois que veio... Para o dinheiro tem que ter a garantia real, que seria imóveis ou algum tipo de garantia de terceiro, por exemplo, um banco que dê uma carta de fiança e garanta esse dinheiro no caso de ter que desfazer a operação. A questão dos estudos, aí já é um outro plano, que seria da análise do mérito da ação para justificar o que aconteceu, correto? Então, são questões distintas, né? Esse estudo tinha que ter vindo antes, né? Esse estudo tinha que ter vindo ser encaminhado para... Aí a prefeitura vai ter que exigir imediatamente a caução, a garantia do valor repassado e mais os valores futuros, conforme está na decisão judicial, né? Ela tem que fazer isso de imediato. Não tem prazo para isso. E a população pode tomar conhecimento daquilo que as empresas vão colocar como garantia ou é algo sigiloso? Por exemplo, alguém já está dando a ideia aqui, o André. É só pegar os 350 ônibus aí e dar os ônibus de garantia. É mais ou menos assim ou não é tão simples? Não é, Lincoln, porque é o seguinte, os ônibus eles já estão vinculados ao contrato da prestação de serviço. Então, no meu entendimento, nenhum tipo de ativo no caso não teria, mas nenhum tipo de passivo imobilizado, que seria bens do consórcio, os próprios veículos, eles não podem servir para isso porque eles têm um vínculo contratual com a prefeitura, né? Nesse momento aqui, tem que ser uma garantia realmente extracontratual, algo que venha, por exemplo, uma carta de fiança de um banco, que garanta a quantia, caso for necessário, a devolução. Aquilo que o próprio consórcio tem, hoje já é, dentro do contrato firmado com a prefeitura, uma certa garantia, que é uma questão muito mais aprofundada, se for o caso de pensar no futuro da prefeitura assumir o serviço. Então, quer dizer, não tem como ele dar a mesma garantia, seria quase que dar uma garantia duplicada em uma outra operação. Isso não serve, no meu entendimento. A Justiça não especificou, mas ela, na verdade, vai fazer a avaliação, a hora que for apresentado, se essa garantia vale ou não. Então, ônibus e o próprio passivo imobilizado, os patrimônios das empresas não serve. Tem que ser algo fora dessa massa de patrimônio para poder valer como garantia para essa situação específica. E aí envolve os sócios do consórcio.
Se os sócios deterem aí um patrimônio que seja compatível com os valores, eles até podem, da empresa ou das empresas que prestam o serviço, nesse momento isso não vai servir, na minha forma de entender. Agora, eu tô aprendendo aqui com o doutor Ademar Padrão, porque é o seguinte, me parece que a coisa não ficou tão simples pro consórcio, então não ficou, né? Não pode colocar os bens dos próprios ônibus, como eu disse aqui. E outra, os sócios têm que apresentar um patrimônio no valor de 17 milhões. Aí eu pergunto, doutor, se eles têm esse patrimônio para apresentar, por que não foram buscar o dinheiro? Se estiver vendo, assistindo e ouvindo, entenda. O serviço, na verdade, é público, então ele é da prefeitura. Quem detém o poder nesse serviço é a prefeitura municipal. E a prefeitura passa para uma empresa ou um conjunto de empresas a prestação de serviço, né? No Rio de Janeiro isso existe, em Belo Horizonte são muitas empresas, no Rio de Janeiro são 36, então aqui nós temos um consórcio que eram 3, agora são 2 empresas. Essas empresas, elas têm que fazer aquilo que está no contrato. E o problema hoje, Lincoln, até como você conhece bem, é que esse contrato já vem sido questionado há muito tempo e ele ainda está pendente de solução em relação ao objeto dele, o tipo de serviço prestado, e agora com a pandemia, as mudanças. Então, nós não sabemos dizer se esse sistema ele dá lucro ou prejuízo. Pode ser até que dê um prejuízo maior. Agora, veja, rapidamente, se der um prejuízo maior, a prefeitura deveria, a partir de 2012, ter seguido a lei. Então, é necessário realmente um complemento com o dinheiro público, porque isso acontece em outros municípios. Agora, veja, está tudo sem... não está claro. A cidade não sabe, a própria Câmara tem dificuldade para saber, porque as informações não estão sendo passadas, como agora na votação, e não deram os estudos, né, alegaram tantas coisas, mas faltou muito elemento nesse estudo. Então, quer dizer, dentro dessa situação, né, o autor da ação popular e a sociedade ribeirão-pretana percebe que, né, algo... Na década de 80, né, a primeira vez que houve o déficit aí pela redução de passageiros, e não foi só por causa da pandemia, é porque a qualidade do serviço é ruim, as pessoas preferem ou comprar uma moto, ou usar Uber, enfim, tem vários concorrentes que chegaram para as empresas de ônibus, elas precisam, assim como todo segmento de mercado, se coçar, melhorar a qualidade do serviço. Então, é uma queda de fregueses, né, vamos dizer assim, natural. Agora, diante desse cenário aleatório, né, esse espectro que é o serviço de transporte público de Ribeirão Preto, essas empresas estão muito confortáveis nos contratos que foram firmados com a cidade lá atrás, né, duvidosos, né, com renovação de 2012 para lá de 2030, então elas estão deitadas em berço esplêndido, porque sempre fizeram o que querem. E é o que eu disse aqui para o superintendente da Transerp, o Marcelo Galli, talvez a cidade esteja perdendo a grande chance de assumir o transporte público, porque as empresas não conseguem cumprir o contrato. Ao invés de exigir das empresas, a prefeitura se mostra conivente com elas e dá dinheiro para elas. Quer dizer, é óbvio que a sociedade não vai aceitar isso, né, doutor? Exato, Lincoln. É que, assim, como você disse, a sociedade não aceita e esse assunto ele não está sendo realmente tratado de frente há muito tempo. Então, quer dizer, eu acho que seria um momento até adequado agora, a própria Câmara Municipal tendo elementos de estudo, não só para o repasse, mas para que peça e exija da Prefeitura a definição desse contrato. Porque, Lincoln, eu lembro também o seguinte, para quem está ouvindo, o consórcio ou a própria Prefeitura, se ela prestar seu serviço, e vamos lembrar que o Transerp tem esse perfil legal, o Transerp pode até assumir de novo, como foi no passado, quando ele tinha os trólebus, né? Uhum. Então ele tem esse perfil. Eu penso que operacionalmente vai ser um desastre, mas existe legalmente essa possibilidade. Então, se a prefeitura presta esse tipo de serviço, ela também cairia na mesma problemática de agora, se ela não executar o serviço com eficiência, né? Então, quer dizer, a prefeitura, pensamos assim, que ela venha executar o serviço diretamente. Se ela também não executar de forma eficiente, teremos o mesmo problema, só vai mudar a personagem. Tira o consórcio e entraria a própria prefeitura com o déficit e cobrando da própria prefeitura, pegando a própria prefeitura quantias para poder cobrir. Seria algo até estranho, né? Mas essa é a questão X, a parte operacional. Ela dá lucro ou dá prejuízo. Eu não sei se a prefeitura assumindo conseguiria melhorar esse quadro. Agora, uma coisa é certa, né? Que precisa deixar claro, tudo isso já passou da hora, precisa, porque, como você disse, ainda tem muitos anos pela frente e, na verdade, o sistema vai degenerar. Se com 9 anos estamos vivendo isso agora, né? Na pandemia não conseguia nem atender a questão da exigência de saúde pública, o que vem pela frente se continuar dessa forma, né? Então não pode. Eu acho que
como você também falou, eu também penso que é possível melhorar. Eu acredito muito, eu conheço um pouco de outros sistemas fora do estado de São Paulo e digo que nós temos a grande chance de melhorar. Agora, para tornar atrativo o sistema, tem que respeitar o usuário no mínimo. E a gente não está tendo isso há muito tempo, não é desde agora, né? Exato. Então pode melhorar, mas tem que trabalhar muito em cima disso a partir de agora. Acho que a grande chance é essa. A prefeitura sempre foi uma mãe das empresas de ônibus em Ribeirão Preto. E por que os ribeirão-pretanos e ribeirão-pretanas não aceitam esse repasse? Porque o serviço não se justifica. Se fosse algo bom, se fosse algo, né, de fato, se as empresas tivessem se preocupado com a cidade no momento da pandemia, olha, o povo ia até pedir esse subsídio, viu? Ia ser até o contrário. Não, vamos investir, porque aí soa como investimento. Não é isso? Agora, soa, o próprio serviço de transporte público, ele não se viabiliza, não se justifica, né, na qualidade do dia a dia. Doutor, pra gente encerrar, essa é uma das ações, né, que a doutora Lucilene, né? Lucilene Aparecida Carneiro de Melo. Canela de Melo deu a decisão. Agora, existem outras ações ou essa ação que foi assinada, né, pelo ex-deputado Fernando Chiarelli e pelo senhor, ela abrange todas, vira somente essa ação se resume a todas as outras? Inicialmente, Lincoln, houve uma ação anterior que estava tramitando na primeira vara da Fazenda, agora foi na segunda. Só que essa ação, ela perdeu o objeto, porque ela tentava evitar a própria votação. Então migrou esta para a segunda vara, que é onde foi distribuída esta ação aqui que eu encabeço como advogado, e aqui, a partir de agora, as demais também vão tramitar junto desta ação. Talvez o Ministério Público também apresente o questionamento próprio, que seria através de uma ação civil pública, né, mas aí é dele, não é nesta, mas deve seguir na segunda vara da Fazenda, apenso, no caso, junto desta ação popular do ex-deputado Fernando Chiarelli. Tá ok. Doutor Ademar Padrão, muito obrigado por sua participação aqui, hein? Bom dia pro senhor. Eu que agradeço. Boa semana para todos, Lincoln. Obrigado. Boa semana. 8h09 da manhã. Olha, a situação não ficou tão simples não pro consórcio pró-urbano. Né? Nenhum. Conseguir essa garantia de 17 milhões de reais, e aí isso vai ser exposto, correto? Eu não sei se vão colocar casa, a empresa não pode. O doutor Ademar falou aqui, né? Os próprios ônibus, né? E aí? Aí esses caras vão lá e apresentam um patrimônio de 20 milhões. Aí o povo vai perguntar o seguinte, mas peraí, os caras com um patrimônio desse aí pedindo dinheiro pra prefeitura? Hã? E aí? Por que não vai em banco, então? É uma garantia, correto? Sim. É uma garantia, porque a prefeitura não é banco. E a prefeitura se portou e tá se portando como banco. E tá emprestando dinheiro sem garantia. Vai lá, prefeito! Vamos lá bater no Palácio Rio Branco, que tá todo mundo precisando de um extra aí, né, ô Nando? A prefeitura tá emprestando dinheiro sem garantia, né? Sem garantia. E não é qualquer dinheiro, não. 17 milhões. A prefeitura já fez Pix de 5 milhões, ô Samuel? Já fez o Pix. Já fez 5? No dia seguinte a votação. Tem que apresentar a garantia desse valor aí, não é isso? Exatamente. Segundo a juíza, ela diz o seguinte aqui, ó. Defiro para determinar ao município de Ribeirão Preto que exija imediata caução ou qualquer outro tipo de garantia real correspondente aos valores concedidos ao consórcio pró-urbano antes das próximas transferências e também em relação aos valores eventualmente liberados. Então ela pede a caução dos 5 que já foram. Isso. E dos 12 que ainda restam. Dos 12 que ainda restam. Isso pode comprometer o repasse, ô Nando. Né? A Transerp está exigindo aumento das linhas. Na verdade, está exigindo que as empresas cumpram o contrato. Né? O que não foi feito até agora. Nada tem a ver com essa situação do repasse. Exatamente. Vamos ver como é que vai ficar a situação. E tem mais um adendo aqui, ó. Ela diz o seguinte: determina ao município que apresente em 10 dias todos os estudos, justificativas, minutas de instrumentos, inclusive exigências que devem ser feitas ao concessionário que motivam a concessão do benefício financeiro. Ou seja, a prefeitura vai ter que justificar por que é que ela repassou isso ao consórcio pró-urbano também. Os argumentos de que faltavam, né, esses números ou transparência para esses números, eles não foram suficientes na votação, né? A votação passou. Agora a juíza, e eu quero parabenizá-la por isso,
Tá pedindo a mesma coisa. Sim. Tá pedindo a mesma coisa, ô Nando. Poxa, você vai no banco, ó, você vai pedir R$1.000 lá de empréstimo, Nando. Você consegue facilmente? Não. Hã? Não. Consegue facilmente? Não consegue. A prefeitura está dando 17 milhões sem garantia, né? Para as empresas de ônibus, é sem garantia. Olha que mãe que está sendo a prefeitura. Vai você tentar alugar 2 cômodos lá no Parque Ribeirão sem fiador ou sem pagar calção? Vamos ver qual que vai ser o tamanho do carção das empresas de ônibus agora. Hã? Né? Porque complicou. Né? E tem outras ações tramitando também. Gente, é muito óbvio.